E aí, Matheus? Fala, Osvaldo. Tranquilo? E aí, bicho? Como é que você tá? Tudo bem, cara. Tudo bem. Tô, Bom. tô, tô bem assim, entre aspas, né? Bem ferrado, né, bicho? Ah, Porque normal, normal. tô num ano para acabar isso aqui, cara. Não aguento mais. Ah, tá sendo gravado, cuidado, vai ser usado contra você. Não, mas tá muito pesado, né, cara? Eu não aguento mais de tanta coisa para fazer. Não é Não, de. mas é assim mesmo, rapaz. É na reta É até final assim, divertido. É na reta final divertido, é mas bastante não. coisa. Né? Mas chega uma hora que você não vê a hora de acabar, né, bicho? Eu já passei Ah, do não, mês lógico. faz tempo, falta um ano só para fechar, né? Né? Tá bem tranquilo. É, você ficou na organização aí do gestão de operações? Não, fiquei nada. Quem ficou foi o Fábio, Fábio Hum. Gonzalez, o mesmo do ano passado. Ano passado eu não participei, não. Não. Não, então, Não, ano ele passado. foi o ano passado, ele fez o ano passado, ele começou agora, né? Ele tá um ano atrás de mim no doutorado, mas ele é gente boa pra caramba, bicho. Ele é um cara de gente É. boa pra caramba, né? Super. O trombone me chamou aqui, eu falei, pô, vamos lá, né? É a última coisa que falta do SEMEAD, depois de 4 anos aí, né? É, Sim. veterano de SEMEAD, eu nunca tinha coordenado sessão, né? Nunca tinha feito moderação, né? Ah, não, né? De forma assim, não. A gente faz quando faltava, fazia quando os caras faltavam, né? Quando alguém faltava. Mas você coordenou uma par de vezes, né? Você coordenou umas duas vezes semeado, não coordenou? 4 vezes. Tá louco, cara. Você tem muita saúde, bicho. Foram 4 vezes. Jesus, é muita coisa para fazer. Foram 3 na parte de gestão de inovação e uma no, aquele negócio que tem lá que você manda o seu projeto de doutorado, esqueci o nome. Ah, eu sei. Ah, deixa eu lembrar. Consórcio doutoral. Consórcio Consórcio doutoral. doutoral, é. É. Consórcio doutoral é bacana também. Eu ia mandar a minha esse ano para lá, mas acabou não dando tempo de mandar, eu desisti de mandar. É, eu mandei, eu tinha mandado, eu mandei no meio do doutorado, eu mandei na época foi aí tanto pro SEMEAD quanto para aquele lá da FGV. Foi bom, cara. Foi bom. É um desenvolvimento, é um gás legal no trabalho, dependendo de quem Pegar, você né? quiser você pegar lá. Então, foi o que me falaram, Exatamente. mas como acabou não dando tempo de mandar e agora eu já passei da metade, né, bicho? Eu tô até com medo de alguém olhar isso aí. É, não vale a pena Eu não. quero, eu quero chegar mais rápido no final e terminar Vale a pena e não. defender, sabe? Bom é você mandar até a metade. Você mandou até a metade ali, até antes da Sim, que aí dá para você defesa, tá bom. voltar e fazer alguma coisa, né? É. Depois. Às vezes rola algum deboche. Eu conheço a sua assessora de sessão, Matheus. Estamos entre amigos aqui. Eu já sabia que era a Vanessa. Eu olhei lá e falei, Vanessa Nazário. Falei, poxa vida, eu já conheço a Vanessa. Tudo Tudo bem, bem? Vanessa? Eu Tudo fiquei bom, pensando, tudo bem. será que é o mesmo Oswaldo? Não tem muito Oswaldo moderno, não tem muito, né? E aí, meu amigo? Tudo bem, tudo bom, tudo joinha. Então tá bom, eu tô fazendo doutorado, depois eu vou conversar com você. Pode conversar, a gente pode conversar sim. Você está fazendo na FIA? Na FIA, Onde? Na FIA, né? na FIA. Ah, legal. Quem que é seu orientador lá? É a professora Silvia. Silvia, bacana. Eu vou falar sobre stakeholders. É a Silvia Tomaso? Tomaso. Isso, eu conheço ela. Ela fez aula comigo. É, Eu tô velho, hein? Mas ela é gente boníssima, viu? ela é muito Muito boa. É. bacana. É. E Gente que não sabe, eu e o Moderno, a gente trabalhou juntos. trabalhamos juntos na IOSP, Na- no grupo IOSP. não, na Putz, Vistion. na Vistion, virou Vistion depois, né? É, depois, é. Virou Vistion. Na verdade, não virou nada. A IOSP é antes. Eu estou ficando tão velho que eu estou confundindo. A Vistion era ex-Ford. Caramba, eu me Ex-Ford. confundi. Ex-Ford, é.
Isso aí. Puta, muito bom trabalhar naquela empresa lá, viu? Nossa, que bacana que é. Não tem A mais gente empresas do encontrou, nível. esse final de semana a gente teve um encontro do. Encontramos o D'Angelo, sabe o D'Angelo? Fábio D'Angelo, tá muito louco ainda, como sempre foi, né? Sim. Gente boa também, o Fabião. Ai, ai. Eu conheço, o Matheus foi orientando do meu orientador. Nós fizemos ali um bom tempo juntos aqui, Que legal. na USP. O- Estivemos juntos aí nessa caminhada, É, boa parte, não, todo o do tempo, na tempo Muito aí. verdade, né? tempo, né? Você começou só que você foi do Quase mestrado todos. pro doutorado. Você estava anterior a mim, né? Você estava um ano antes de mim. Eu estava no mestrado ainda, a gente já se falava, mas eu estava no mestrado e você já estava fazendo doutorado com o trombone já, né? Já. Quando Isso aí. você entrou pro doutorado, eu já tava quase saindo, já. É. Quase saindo. Ai, ai. Eita, nós, hein? Muito tempo. É bom retornar. Sempre gosto. Apesar de estar na iniciativa privada hoje, é bom estar Sim, aqui, sim, sim. bom estar aqui de novo com a galera. Eu acho que só tá faltando uma pessoa. A gente tem que necessariamente começar às 16h30. Não sei como é que Ah, tá a organização eu esse ano. acho. Bom, falta 10 minutos ainda pelo meu relógio aqui, né? Mas. Sim, falta um tempinho É, ainda para começar. Ah, ainda falta um tempinho, será? porque tem gente que cai mais tardinho, mais em cima da hora, viu, Sim. Matheus? É. O Matheus já é veterano O... de CMEAD já, viu, Vanessa? Já não é, faz tempo Ah, aí é? de. Né? O, Na época que eu tava, eu fiquei nessa parte de organização uns 4 anos do doutorado. Mas só fiquei na parte de gestão de inovação. Uhum. Na parte de gestão de inovação, o consórcio doutoral. Foi o pior que ano, na verdade, né? Foi o ano que entrou a pandemia. Cara, aquele ano sim. ali foi, Foi foi quando eu estava pesado. saindo, né? É, Faltava assim 6 meses para eu defender e eu, puta, me atrasei a minha defesa por causa disso, cara. Empurrou quase 8 meses para frente. Puta, que aquele ano azar, foi cara. bem pegado. Os caras Foi. nós mudamos a estrutura, então era novo esse negócio de online, né? Os caras fizeram o É, Era. congresso todo. Fizeram todo o congresso de forma online e, sim, nossa, é bem mais complicado. É bem mais complicado. sim. Aí o último eu ainda consegui presencial, né? O último foi presencial Mas é aí. assim, aqui tem muito romantismo, né, o Matheus, no presencial, né? É bacana, tal. Eu qualifiquei agora faz 6 meses e foi presencial também, né? Assim como eu qualifiquei para o meu mestrado também foi presencial, mas a defesa não. Então, mas eu acho que funciona bem pra caramba o remoto, bicho, tá louco? Eu acho que é muito interessante à medida que você pode, por exemplo, eu que tô aqui em Vitória, Espírito Santo, ó, pô, Matheus, tem como fazer lá e tal, pô, eu Sim. vou. Também não importaria de ir presencialmente, não. É bom, até bom que eu mato uns 2 dias de trabalho aqui. Mas é, eu acho que é legal por causa disso. Você consegue fazer essa conexão com vários locais aí do Brasil, com vários pesquisadores que às vezes não conseguem, por causa de questão de rotina, participar do evento. É, Agora, o sim. presencial eu acho que tem uma energia mais interessante. Eu achei. Eu já tinha participado como congressista presencialmente e na organização foi o ano retrasado, né? Foi o último ano que eu É. participei. Foi bem legal. Aí, lógico que você revê a galera, tal, você compartilha as experiências, né? Então Olha o foi. mestre aí, ó. É, Veio assistir a apresentação, professor, do nosso artigo. Com certeza, vim cumprimentar o Matheus, que eu convidei para comandar aqui. Os outros três eu já vi de manhã, né? Mas volto a cumprimentar, é claro. do seu trombone, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Como vai a 100%. vida aí nessa cidade chata de Vitória? Na beira da praia, tranquilo, daquele jeito.
Quem tem o próprio negócio pode falar assim, né, professor? Até bate no peito, eu tô a fim de matar uns 2 dias, né? Tá na própria empresa, pô. Falei, O cara, eu falei com o Oswaldo que eu falei, se o professor falasse assim, Matheus, ó, você vai ter que vir, mas vai ter que ser presencial. Ah, não tem problema não. Galera, eu tô me ausentando uns 2 dias aí, eu vou para São Paulo vou aí. matar 2 dias aqui, fica aí, segura as pontas aí que eu vou sumir. Só se vira lá. Bom, Aí tá meus fácil. planos é de ir para a praia o mais rápido possível. Se tudo correr bem, quarta, se não, quinta. Enfim, É isso aí. vamos lá, né? Fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos. Bom, mas tem mais o quê? 4, 5 minutos para começar, né? 5 minutinhos, né? 4 minutinhos para começar. Tá. Então, vou aproveitar e pegar uma água aqui. Vamos lá. Eu vou aproveitar também, eu vou pegar uma água ali, porque depois fica difícil sair. Vou É, tomar uma água. eu tô aqui no chazinho. Casinho para ficar calmo, né? Não, é gengibre com limão. Tudo bom, Robson? Prazer, Professor Oswaldo. Robson. Tudo bom? Beleza? Tudo bom. Joia. O Oswaldo Robson é aluno meu de doutorado atual. E nem você foi quando foi. Eu nem lembro mais 10 mais 10 anos, né? 2010. 2010. Quase 15, Ixi. né? É, Porra. Você também, Robson, foi orientado do professor? fui, Foi. fui. Eita, Que legal. então nós estamos entre família aqui, né? Estão entre Mas famílias aqui. a Vanessa trabalhou comigo na Ford, professor. Dá Ah, para é? acreditar? Há 15 anos atrás, acho que mais, né, Vanessa? Mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos, nossa senhora. Trabalhamos acho que uns 4, 5 anos juntos em compras, departamento de Sim, compras. sim, na área de É. compras lá. Você está onde agora, Vanessa? Agora eu estou na empresa chamada Invisalign, a que faz o aparelho invisível. Hum, como é que Ah, chama? Aparelho invisível. Ah, O aparelho ortodôntico sim, invisível, o sim, Invisalign. ortodôntico. Não entendi o meu. é que os. Quando você elimina o ortodôntico e fala em aparelho invisível, você já começa a pensar em ficção científica, né? É, Mas o ortodôntico aí eu me lembrei, tem um ortodôntico. tenho, é ortodôntico, invisível. Sou responsável pela Operação América Latina. Sensacional. Mas não É. deixa E de ser estou uma fazendo mudança doutorado pela radical, FIA. hein? De fazer E estou carro fazendo para fazer doutorado. aparelho ortodôntico. Isso, minha jornada, eu fiz carro por 15 anos, depois eu fui fazer exploração de petróleo por 6 anos no Rio de Janeiro. Eita. Opa! Olá, E boa aí vim tarde. fazer medical devices. Oi, Roberta. Boa Olá, tarde. Ontem, Felipe, já nos encontramos, né? já. Isso, exato. Vanessa, quanto tempo deixou para cada artigo, para apresentação? Hoje nós temos 10 minutos, 10 a 15 Tá, minutos. São 4, né? só. Bom, pessoal, vamos começar. Pelo meu horário aqui já deu 16h30. Já. Tiana, boa tarde. Então, Boa boa tarde a tarde. todos formalmente.
Então, agradecer a todos pela participação aqui no SEMEAD, como já fiz de manhã para alguns de vocês. Agradecer em especial ao Matheus, que hoje concordou em conduzir essa sessão e nos ajudar aqui nos trabalhos, né, da tarde. Eu tenho certeza vão ser bastante interessantes, porque além dos trabalhos que a gente já discutiu de manhã, tem também 2 novos trabalhos, um nosso e um outro, que eu não sei nem se chegou a pessoa que é responsável pelo outro. Ah, é o próprio Robson, né? Então tá. Matheus, muito obrigado. Boa tarde. Eu não vou esticar aqui, que o meu papel aqui é muito mais de anfitrião, assim, do que de realmente conduzir a sessão. Então, com você com a palavra, por favor, conduza aí. Muito obrigado, Trombone, pelo convite. Estava comentando mais cedo aí com o pessoal, é sempre um prazer estar aqui novamente, revendo os colegas e tendo a possibilidade de ler e discutir os artigos aqui dessa sessão. É, Acho que a gente pode começar aí com a apresentação. Vamos seguir a ordem que está lá no próprio SEMEAD lá, Vanessa? Sim, vamos seguir a ordem. Então aí nós vamos começar com o artigo do Robson, se eu não me engano. Ah, vamos lá. Correto? Pode ser? Maravilha. Vamos lá. Vou Vamos lá, dividir a Robson. tela aqui. Todo mundo enxerga aí? Beleza? Bom, pessoal, obrigado aí. Acho que é sempre legal a gente voltar no SEMEAD. A metade da turma já foi da Ford, eu também fui. Trabalhei 36 anos lá só, me aposentei lá. Então, são antigos amigos aí. Esse trabalho aqui eu estou fazendo com o professor Beni. O professor Beni é meu supervisor no pós-doutorado na Uninove. Eu estou terminando também agora, nos próximos meses, aí o pós-doutorado lá. E a minha linha de pesquisa, o Trombone sabe disso, é sempre na área de facilities, que eu vou explicar super rapidamente o que é, fazer um contexto aqui. E aqui eu trato de buscar quais são os fatores determinantes, aí, os fatores críticos do uso da inteligência artificial no FM, né, no Facility Management, e a gente usou uma revisão sistemática integrado com um método aí, ah, não é tão novo, a partir de 2018, a galera tem usado o RSUORA para fazer classificação. Então a ideia é trazer esse assunto aí. Como o tempo é curtinho, só para contextualizar a área de Opa, perdão. A área de facilities ela é responsável pelas infraestruturas físicas prediais de qualquer espaço construído. Então, seja museu, fábrica, galpão, shopping, hospital. E ele é dividido, a área de facilities, em duas grandes dimensões de trabalho. Do lado esquerdo, vocês estão vendo a parte que a gente chama de hard, que são os equipamentos e sistemas desses espaços construídos. E do lado direito, a parte de soft service, que são a parte de segurança patrimonial, alimentação, transporte e assim por diante. Então, juntas essas duas dinâmicas, elas procuram atender o usuário desse espaço construído, que pode ser inclusive uma escola, enfim, tá? A nossa área de facilities, que é a minha área de pesquisa há 20 anos já, ela não é exatamente uma novidade quando a gente fala de inteligência artificial. Então, desde os anos 60, a gente tem modelos ali como o SCADA, que já tiravam dos equipamentos, ainda que cabeados, porque na época não tinha internet, obviamente, a gente extraía dados dos equipamentos. Então, a busca de padrões com o uso do insumo principal da IA, que é o dado, não é bem uma novidade para a gente. A partir dos anos 90, a gente tem a entrada de 3D em desenhos, o CAD, o BIM, e a partir agora de 2020, alguma coisa, volta o assunto IA muito por conta da IA generativa. Então, a IA generativa, ela retoma o tema de inteligência artificial em outros campos que não aqueles comuns de matemática, estatística e programação, que eram os silos mais comuns de se falar sobre IA, né? A aplicação de IA, então, aqui em Facilities, no nosso setor, especificamente falando do Brasil, assim como em outros países, né, a gente sofre ainda por fragmentação de sistemas legados,
os dados às vezes são pouco estruturados, porque cada prédio tem uma particularidade, a gente tem uma integração digital baixa e capacitação também não é ainda do jeito que a gente gostaria, porque o assunto é novo. Então, identificar esses fatores acabou sendo o objetivo do trabalho. Como é que a gente fez isso, né? A gente usou uma combinação de revisão sistemática de segunda ordem. Esse trabalho foi publicado agora no primeiro semestre. Eu e o professor Beni, a gente publicou o artigo falando dos 14 fatores críticos através dessa revisão sistemática. E esse artigo ele é uma extensão dessa pesquisa, usando aí sim o método R-SUORA para fazer um ranqueamento desses fatores aí críticos. Esse é o desenho high level, então a gente tem a divisão dos 14 fatores em 4 grandes dimensões, que é o TOI, que a gente chama. Então, a dimensão tecnológica, eu tenho um conjunto de fatores, 4 fatores, dimensão organizacional mais 4, dimensão humana 3 e a dimensão ambiental 3. Então, dão 14 e que vieram desse artigo de revisão sistemática que a gente publicou no primeiro semestre. Então, o objetivo aqui é identificar quais são esses fatores críticos, as prioridades, né, em ordem, e a utilização do R-SUORA para ajudar nisso. O porquê do R-SUORA? Eu tenho tentado sair da minha zona de conforto e eu trabalho muito com métodos quantitativos. E eu até falei na sessão da manhã que cada vez mais quem trabalha com métodos quantitativos está tendo dificuldade de grandes amostras. Tá certo? Hoje as pessoas não querem responder questionário, é muito difícil. E a gente, quando vai fazer um trabalho muito específico, tem que qualificar essa amostra. Ou seja, os respondentes têm que ser pessoas que realmente conhecem o assunto. Então, muitas vezes a gente sai com questionários aí via forms, joga onde dá, né? Pra tentar o máximo possível de amostra, mas a gente sabe que muitas vezes não é uma amostra qualificada. Então, eu e uma parte de uma galera que trabalha com estudo quantitativo, a gente está usando métodos configuracionais, métodos outros como o QSA, o PSL100 e o R-SUORA, porque diminui bastante o número da amostra e a gente consegue rodar alguma coisa, né? O R-SORA, muito rapidamente, ele é feito em 7 etapas, ou a configuração clássica, né? Então, se define os critérios, são 14, você chama especialistas para fazer a classificação de 1 a 14, no caso, que eram 14 fatores. É feito depois uma conversão, uma avaliação paralela de item a item, do próximo com o anterior, numa reguinha de ajuste, que depois é normalizado, reajustado, e aí eu tenho finalmente os pesos finais, que são os CRISPs, né? Então aqui o legal é que você consegue não só ranquear, mas gerar uma reguinha entre os pares para fazer um ranqueamento final, considerando esse ajuste. O perfil que respondeu aqui são profissionais. Aí a gente fez um corte, são profissionais sêniores, mais de 7 anos de experiência, foram 15 profissionais. O R-SORA pede de 10 a 20 respondentes, não pode ser mais do que isso, porque é um questionário que tem um cansaço, um estresse cognitivo alto, porque além de ranquear, você tem que ficar fazendo avaliações de par em par. Então, se você tem uma amostra muito grande, isso fica difícil de fazer, e se você tem muitos fatores, também é difícil de rodar o R-SUORA. Além deles serem experientes, eles quase a metade ocupava cargo de gestão, 64% com pós-graduação e são de grandes empresas, 60%, né? Esse aqui é o resultado final no TOI, do lado esquerdo você tem o TOI, são as 4 grandes dimensões, e aqui os fatores críticos, os 14. Então, o ranking final foi mais ou menos esse, mostrando a cultura organizacional como mais proeminente. Na sequência, a disponibilidade de dados prediais, da infraestrutura predial, alinhamento estratégico e a questão de treinamento, ou reskilling, que a gente chama. Colocando naquele primeiro desenho que vocês viram, eu tenho, então,
para essa amostra de 15 especialistas, né? O do TOI, o organizacional é o mais forte, com duas variáveis destacadas aqui. Esse destaque ele se dá aqui embaixo na barra, onde eu tenho 3 sinais de mais, foram os fatores que tiveram ranking de 1 a 5. O que tem 2 sinaizinhos é o ranking de 6 a 10, e o que tem um sinalzinho só, o ranking de 11 a 14. Então, organizacional com 2 itens, aí na sequência, na ordem de priorização, a parte tecnológica, com a questão de disponibilidade de predial, dos dados prediais, depois o fator humano, com a questão de reskilling, e na parte ambiental, que foi a menos, com peso menor, ainda assim, dentro de uma variável, aqui aparece o de governança e compliance. Então, repetindo mais ou menos o que a gente chegou com esses fatores determinantes, foram esses 5 que eu acabei de citar para vocês, dentro do TOI. Então, o R-SORA se mostrou interessante para esse estudo, embora uma amostra pequena, a gente sempre sabe disso, que tem umas limitações com relação à generalização dos dados, e ele ajuda aqui para a gente começar um pequeno diagnóstico estratégico quando a gente fala de uso de IA em FM. Então, a amostra é não probabilística, pequena. De novo, esse é o padrão do R-SORA, tá? Não dá para fazer com uma amostra grande. O estudo ele reflete um contexto muito específico, acabei colocando lá, e não teve uma validação longitudinal. Foi feito num só momento, assim, né? Então, a ideia futura, que na verdade já está acontecendo, nós estamos com outros artigos aí encadeados aí, né? Ampliar a amostra. Eu exatamente agora estou revisando um trabalho com 116 respondentes. A gente acabou de passar na primeira fase de um journal aí importante da nossa área. Vamos para a segunda rodada agora, né? Então, usando métodos complementares, no caso desse que está em avaliação, a gente está usando o PCL-100. Também desenvolver estudos longitudinais é interessante, e explorar normativas e éticas, porque um dos itens lá embaixo, a parte de governança, se destacou também, e é um assunto que hoje, inclusive, está rolando no Senado, a aprovação de regulamentação da IA no Brasil, né? Não sei se deu 10 minutinhos, é isso. Maravilha, Robson, muito obrigado. É, então eu vou proceder aqui com alguns comentários, eu vou tentar gastar mais ou menos aí uns 5 minutos para a gente ter tempo de apresentar os outros trabalhos, fazer essa discussão de 5 minutos. No final a gente faz uma discussão geral, a relação também entre os artigos, né? Para começar, eu achei bem interessante o método, tá? Que traz esse ponto de vista da literatura e também essa questão dos profissionais que estão na área, né? Eu acho que é um ponto de vista que são envolvidos ali diretamente. É um ponto de vista interessante que permite também você dar essa peneirada no que a literatura traz. Eu também, na minha tese, discuti essa questão da adoção e implementação, só que da manufatura aditiva, e além do que estava na literatura, a gente achou muito mais coisa. A gente conseguiu aprofundar muito mais e discutir alguns pontos. Ah, não, esse ponto aqui a literatura dá muita atenção, mas eu acho que nos nossos casos não foram observados. Eu acho isso bem interessante, né? Tem um alinhamento muito bom, o trabalho está bem encadeado, tanto a questão do título, com as perguntas de pesquisa, o desenvolvimento geral do trabalho é muito bom e fico feliz que você esteja levando isso aí à frente para realizar novas publicações. Então, os comentários que eu vou fazer aqui são baseados na leitura, provavelmente, de um artigo que você reduziu para encaixar no formato do Congresso, e se você já tiver feito, tá tudo bem. E o primeiro ponto aqui você fala desse modelo TOI aqui, foi inclusive um Uhum. modelo que eu usei na tese, só que você não pega o modelo original, que é o É o TOE, TOE, sem o sem o H, H. esse, Eu até tinha separado aqui, se me permite, eu vou deixar um. Não é claro. o original, vou deixar o link aí de um artigo que eu usei bastante na. No artigo que a gente está Hum, publicando, a gente fala do TOE primeiro, tá? Sem o H.
Porque De eu dei quem que uma é esse? adaptação. De quem que é esse que você mandou? Pode ser que eu tenha já até Esse é o usado. da Baker. Na verdade, não é o original, porque o original é bem difícil de achar. É, É um é. livro. Eu É um demorei livro. na tese, eu custei em achar, consegui achar Sim. online, paguei meio que um aluguelzinho dele, consegui ler. Mas esse daí também traz uma visão muito boa e Ah, traz uma ótimo. discussão muito Aham, interessante. Talvez ajude aí sim. você a É que o posicionar. Toy com H acabou sendo um híbrido, mas ele vem realmente do Toy É, sem o H, né? exatamente. E aí também eu acho interessante porque é um modelo que eu ainda não tinha visto. Acabei pegando meio que a lógica do Rogers, colocando essa parte do humano. Então, Sim, eu imaginei que você estava tentando, que você seguiu nessa linha. Quando você entra lá na coleta de dados e na discussão do método ali, eu acho que faltou um pouco mais do detalhamento do passo a passo da revisão, né? Talvez ali quais foram os artigos selecionados, da onde veio cada um desses, ou tudo foi uma conclusão ali, um mix. Eu fiquei meio sem sem entender nessa saber, parte, né? sem saber, porque ficou um parágrafo ali, para fins do É, Congresso, que eu acho que explica muito bem, mas eu não consegui entender da onde veio e como você encaixou eles uhum. no TOI, né? No seu framework. Na verdade, ele é fruto do artigo que a gente publicou agora no primeiro semestre, Felipe. Então, É. assim, pelo questão de espaço, eu Uhum. apenas cito Quinelli Costa. Aham. Aí teria que fazer a leitura do artigo, porque lá a gente só trata da formação dos Uhum. 14 fatores, de onde eles É. vieram. Porque a revisão de segunda ordem, não sei se todo mundo conhece, porque é muito nova, inclusive, essa proposta nossa é bem radical. A gente faz a revisão sistemática que vocês conhecem de literatura, lá com uns trocentos artigos, do Scopus, Web of Science e tudo mais, e depois a gente faz um cross-check com 14, acho que eram 14 ou 15 revisões sistemáticas de literatura de IA em FM. Então a gente faz um cross-check de 70 com 14. E aí que. Não sei se eram 14 ou 13, não lembro mais o número. Acho que eram 13, perdão. E aí saem os 14. Para fins aí de publicações futuras seria talvez interessante, lógico que aí você vai ter mais espaço também, desmembrar e de trazer um É, pouquinho mais aí como isso foi feito. Eu também não tinha conhecimento, dei uma olhada, dei uma pesquisada, falei, pô, interessante, né? Acho que é interessante porque tem tantas vezes, tanta revisão de literatura, você fazer isso, né? Aproveitar todas essas revisões que já foram feitas para gerar esse conjunto de fatores aqui foi bem legal. Agora, eu achei interessante um ponto que você estava falando durante a sua apresentação, que é essa dificuldade de grandes amostras, né? é, Eu ainda acho mais pertinente ainda quando a gente discute a questão da adoção de qualquer tecnologia dentro de um contexto organizacional. Quando a gente pega a literatura, a gente vê esses pontos de uma forma muito que é isso aqui, acabou e pronto. Mas não. É isso que eu te falei, alguns pontos, e você traz isso também, eles são mais pertinentes, dependendo da tecnologia. Se você for pegar e tentar discutir isso, por exemplo, no meu caso, que é uma tecnologia de melhoria da produção, né? Essa parte de treinamento e o engajamento do usuário é primordial. Porque é, para manufatura é, aditiva, eu preciso sim, gerar um mercado interno dentro da é, empresa para que a tecnologia seja utilizada e o processo tenha vida. sim, Então, por exemplo, a burocratização do processo foi algo que a gente percebeu que prejudicou a adoção e implementação da tecnologia, porque acabou que, assim, pô, está muito burocrático, eu não consigo ter acesso à tecnologia, lógico, é uma outra perspectiva. sim, sim. E eu acho que tanto o estudo de caso quanto o R-Suara, que você, que eu também não conheci agora, são metodologias que nos permitem compreender essa nova gama de tecnologias que estão adentrando as empresas e qual o seu real impacto. Né? Lógico, É, talvez aí seja um recorte mais do setorial, seja um recorte, enfim. E, mas eu gostei muito, bem interessante. Ficam aí essas não, sugestões. perfeito, ótimo. Eu achei a tabela nova é muito boa mesmo. Acho que ela serve como base aí para os outros trabalhos, a partir daí, né, discutirem outras questões. Por exemplo, o Oswaldo também trabalha com a questão de adoção de IA, não é em facilities, mas acho que isso aqui também é uma discussão boa para ele levar para o trabalho dele. É, enfim, muito bom. Não sei se os colegas aí Perfeito. têm algum comentário a ser feito. Eu só queria
ia complementar o que o Matheus falou sobre essa metodologia que você usou, Robson. Eu nunca havia visto antes, né, para usar em revisão de literatura, mas achei super interessante. Isso aí, Oswaldo, é aquele negócio, quando a gente começa a escrever sobre um tema, surgem coisas, né? Então, e a gente, e assim, eu gosto muito de quantitativo, mas há uma dificuldade que eu falo muito grande em tamanho de amostra. E infelizmente os papers internacionais eles são chatos. Então você manda lá 15, pô, já torce o nariz, né? Pô, mas 15. Então eu falei, poxa, mas será que tem alguma coisa? E a turma minha aqui da Uninove, o professor Vils, né, ele é da área quantitativa, a gente tem discutido muito sobre métodos para pequenas amostras mesmo, porque a gente não consegue, de novo, amostras qualificadas, porque é importante ser isso, né, qualificada, para estudos robustos em métodos quantitativos. Então, são saídas que a gente acaba encontrando aí, né? Então, o R-SWOR é um deles. Depois, quem quiser pesquisar mais, é bem interessante. De novo, tem um estresse cognitivo para responder, mas ele ajuda porque o N é menor. Mas E, eu achei interessante, Vou dar uma eu achei. sugestão aqui também, Robson, é o seguinte, em relação a essa questão de você dividir o trabalho em dois artigos, isso é bom, evidentemente, porque você não precisa pôr tudo em 15 páginas, mas tem um problema no segundo artigo, que é reportar o primeiro. Uhum. E então eu quero reforçar aquela ideia de que é importante no reporte do primeiro. Você pode usar qualquer técnica, você pode fazer um box para reportar o primeiro, coisa que vale. Mas assim, precisa precisa pelo menos gastar lá um parágrafo para dizer como é que o primeiro ficou de Surgiu. pé. Sim, Como sim. é que ele ficou de pé? O que se esperava dele e como é que você conseguiu que obter bons resultados? E aí faz a remessa, porque diz, ó, se você quiser saber detalhes, meu amigo, vá procurar o outro artigo, porque senão eu tinha escrito um só e não dois, né? É. Mas precisa ter um mínimo para o sujeito prosseguir de modo confortável. Isso eu acho que vale a pena realçar, Sim, perfeito. particularmente em artigos, assim, em revistas de maior É. qualidade. Mas isso é só isso, meu ponto. aí, só completando essa questão do N reduzido, né? Em alguns momentos, quando a gente sabe desenvolvendo pesquisa, o N é reduzido. E não tem muito papo, né? Não tem o que fazer. A gente se deparou com isso realizando lá, que é o seguinte: nós temos uma gama de empresas né, aqui no Brasil de diferentes tamanhos e nenhuma estava desenvolvendo um projeto com manufatura aditiva de forma assim mais avançada. Foi muito Ou difícil seja, é achar. pequeno, não tem É jeito. pequeno. É isso aí. Mas só uma É. curiosidade, essa revista agora que a gente acabou de passar na primeira rodada, eu conheço até o editor lá, é o cara na Europa em FM que mais entende do assunto, é o professor Lavie. O primeiro artigo ele tinha 42, a N era 42 respondentes. E era um estudo conceitual. Então eu deixei muito claro, é um estudo conceitual. Aí veio a resposta. Nossa, que maravilha, é conceitual, mas dá para aumentar a amostra? Eu te dou mais 3 meses. Falei, porra, mas é conceitual, estou avisando. Eu não tenho. Aí eu tive que, lógico, dar um gás agora para poder dobrar essa amostra para poder satisfazer o editorial lá, senão, né, não vai. Muito bom. É, vamos seguir então com as apresentações. Agora seria o artigo do Oswaldo. Sim. Vou dividir a tela aí com vocês, tá? Já é possível todo mundo ver? Bom, eu não vou me apresentar de novo, né? Porque já fizemos uma boa apresentação. Então, assim, esse artigo ele Oswaldo, foi coloca em feito. tela cheia. Ele já está, Aqui tá. professor, em tela cheia. Mas aqui não chegou tela cheia, não. Chegou para todo Ó, mundo? Não, Deixa aqui eu Não, não. ver. Você deve não, deixa estar eu aqui não tirar o tá com share, compartilhando. eu tela vou cheia, pôr. não. É, Sabe o que Deixa eu você tá tirar o com share, eu vou duas. pôr de novo. Você tá com duas telas, Oswaldo? Porque se tiver com duas telas, dá um probleminha aí. é.
Dois computadores, eu quero dizer, de uma tela de um computador. Não, não tô não, Ah, Robson. Melhorou agora? Agora Agora sim. sim, agora sim. Tá. Então, e esse artigo foi feito, então, por mim e pelo professor Paulo. O título dele é Revelando a Adoção da Automação Robótica de Processos, os fatores e a disrupção no ambiente organizacional, né? Eu vou entrar agora na introdução para falar um pouco, para contextualizar um pouco para vocês. Bom, então, as empresas hoje em dia, né, a pesquisa ela traz para a gente, as pesquisas mais recentes, que todas elas, quando vão buscar mais competitividade, elas optam muitas vezes por tecnologias digitais, né? E nos últimos anos, a inteligência artificial, ela emergiu com bastante força, né, nesse sentido, né? Então, e a automação robótica, como é uma tecnologia que está dentro do guarda-chuva da inteligência artificial, ela também apareceu na esteira da IA, né? Bom, o RPA, para quem não conhece, ele é como ele é chamado, né? Ele é um artefato da área de tecnologia de informação, né? E ele é composto por três softwares, basicamente. O primeiro software é um robô, na verdade. Você tem também um editor de textos, que é para você programar o robô ou os robôs. E tem um orquestrador também, que é que faz a gestão desses robôs, ou um robô só de acordo com a aplicação que a empresa está fazendo. E o objetivo dele é de automatizar tarefas rotineiras, basicamente aquelas tarefas que são feitas manualmente, mas essas tarefas precisam estar inseridas em processos e esses processos também embarcados em sistemas, porque senão não é possível de automatizar, porque é uma ferramenta digital, né? E ele também interage com a porção mais externa, né, dos sistemas, né, que é a parte que é uma interface com o usuário, que aí trocando em miúdos é teclado, tela e algumas outras coisas parecidas com isso. E ele não precisa de muita habilidade para você fazer a programação. Isso aí é o que a literatura diz. E precisa também a rapidez de implementação é bastante grande se você comparar com as ferramentas que existem hoje por aí, né? Então, como que a gente construiu a lacuna de pesquisa? Ou como que a gente identificou a lacuna e saiu com uma pergunta de pesquisa desse artigo, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Bom, a pesquisa sobre o RPA ela teve um aumento significativo nos últimos anos, né? Que a gente reparou com as pesquisas recentes que têm sido feitas aí. E também as pesquisas, elas apontam também, essas mesmas pesquisas, um aumento brutal da venda do RPA no mercado de software, né? Você vê ele teve um crescimento nos últimos anos aí na faixa de 60%. Agora tem caído um pouco, mas ainda está em torno de 45%, quase 50%. Porém, esse sucesso todo que a ferramenta tem feito, né, vem na esteira das ferramentas de IA, porém, eles têm muito problema de implementação. Por quê? Porque para sair do piloto e escalar o RPA, você tem alguns problemas, as empresas enfrentam problemas, né? E essas pesquisas também mostram que o quê? A necessidade de a gente estudar os fatores que influenciam a adoção. Isso daqui é muito normal dentro da área de TI, né? Então, sempre quando surge alguma coisa nova, você vai buscar os fatores que influenciam ela, os determinantes, como o Robson já puxou aqui. E também foi até bacana ter o artigo do Robson antes, porque é um artigo quantitativo, ou ele está na interface entre o quantitativo e o qualitativo, e as pesquisas sobre RPA trazem a seguinte questão, que a maioria, se não a totalidade dos artigos, partem para uma abordagem quantitativa. E a abordagem quantitativa, como a gente já sabe, ela tem uma abrangência bastante significativa, né, com um número de casos bastante grande, porém ela não ganha em profundidade. Na verdade, quando você parte para um estudo empírico e com uma abordagem qualitativa, você consegue aprofundar o estudo e ir mais a fundo, que é o que estava faltando nesse tipo de pesquisa, e foi o que a gente acabou fazendo. Então, qual foi aqui a decisão que a gente tomou de trazer essa pergunta de pesquisa? Como os determinantes específicos do RPA influenciam a adoção dessa tecnologia nas organizações, né? Bom, como revisão de literatura, o que a gente trouxe? A gente teve que construir uma lente teórica,
né? Como o próprio Robson falou, a literatura que fala sobre adoção, ela é seminal, ela já é bastante antiga, né? E a gente está falando aí de Rogers, Davis, né? Com a TAM, eu não fui no lado da TAM, da TOI, eu fui mais para o lado da Technology Acceptance Model, mas eu usei também a Diffusion of Innovation, que o Matheus também usou ano passado no trabalho dele. E eu usei outros dois trabalhos que falam muito sobre adoção organizacional de inovações. Então, eu juntei esses três trabalhos que tinham abordagens praticamente quantitativas, por isso que ele fala aqui de variáveis externas, e eu usei essas variáveis para fazer um trabalho qualitativo. Mas como que eu fiz isso? Eu fui até a literatura de RPA, exclusiva de RPA, e eu busquei os casos específicos que foram implementações reais da tecnologia, que foram feitas por grandes consultorias. Aqui eu trouxe para vocês a Accent, né? Um trabalho da Pricewaterhouse, da Horses for Sources, que é uma consultoria não muito grande, inglesa, bastante interessante, que pega bem essa parte de tecnologias que estão voltadas aí para IA, que mais faz automação, e obviamente a Deloitte aqui, que tem esse último trabalho. Então, são 4 trabalhos, e a gente buscou o que nesses 4 trabalhos? A gente buscou os fatores que influenciam a adoção do RPA, né? Porque eles eram específicas por RPA. E com esses fatores que influenciam a adoção do RPA, mais as variáveis, quem conhece um pouco a TOI, a TAM, a DOI e tal, sabe que tem uma quantidade de variáveis externas assim brutal, tem para mais de 20 variáveis. E eu cheguei também numa quantidade razoável de fatores da adoção nesses quatro estudos aqui. Então, o que eu fiz? Eu cruzei esses estudos, né? E eu fui buscar dentro dos estudos, dentro dos determinantes, quais se alinhavam mais aos fatores que afetam a adoção do RPA de uma forma qualitativa, né? Então eu criei esse framework que você pode ver aqui. Aqui você tem cada um dos determinantes com a sua descrição e o encaixe dele contemporâneo na literatura do RPA, na teoria sobre RPA, na teoria empírica sobre RPA, né? E aí, desse framework conceitual que eu criei, eu puxei, então, 12 questões do meu roteiro de pesquisa e elaborei o quê? Uma metodologia de estudo de casos, para ter uma abordagem bastante aprofundada dos casos, né? E com uma abordagem qualitativa. Então, foram, ao todo, 5 casos que nós tivemos, né? A gente distribuiu esses casos de maneira bastante generalizada, a nacionalidade das empresas é bastante diversa. Eu não consegui diversificar muito no setor, porque como a gente está falando de uma ferramenta digital, uma ferramenta de IA, normalmente você vai implementar ela na área de sistemas de informação. Então, isso tem um impacto bastante na área de serviços, né? Mas o ramo eu consegui diversificar bastante e o tamanho da empresa ficou bastante diverso. Então, eu criei uma amostra bastante interessante aqui com 5 amostras. A coleta de dados ela foi feita, como eu já expliquei, por um roteiro de entrevistas que foram feitas em 12 questões. Eu entrevistei as 5 empresas, foram 12 entrevistas, né? Eu tenho lá no meu artigo a quantidade de horas que eu fiz foi mais de 700 horas de entrevistas, né? Foi bastante. E a análise de dados que eu fiz, eu usei o processo de codificação, acho que o pessoal está mais ou menos acostumado com isso, né? Me baseei em Saldanha, né? Ele tem um livro agora recém-lançado, em 2021, e usei o tradicional Corban-Strauss, que não é exatamente um artigo que você vai na linha do coding process, mas ele é muito bom em grounded theory, então ele ajuda bastante você com escolha de primeira e segunda ordem, como que você vai separar as categorias ele é muito bom nisso, então eu também me apoiei nele. E eu usei uma abordagem dedutiva e indutiva, foi uma abordagem mista. Alguns chamam de blended approach ou abduction, são esses 2 artigos básicos aí, bem tradicionais, que trazem isso. E como que funciona? Ela vem em 3 níveis, né? Num primeiro nível, você vai na literatura que você tem, você escolhe a literatura, o que te dá o apoio inicial, que foi o framework que eu fiz. Eu me apoiei numa literatura contemporânea, mixada com uma literatura bastante seminal.
No segundo nível, você vai buscar, conforme vai começando as suas entrevistas, você busca algo novo durante as entrevistas. E por último, perdão, você tenta articular o que você encontrou de novo com a literatura que você criou, com a sua lente teórica. Então, foi essa linha de raciocínio lógico que eu tive na minha abordagem mista aqui da minha análise. Bom, as contribuições elas foram bastante variadas, tá? Eu tive contribuições teóricas, eu trouxe as principais aqui, elas eram mais, mas como eu dividi a minha dissertação em 2 artigos, aqui vieram as teóricas e gerenciais que vieram definidas pelos determinantes. As primeiras, as teóricas, foi o primeiro, o nível de reorganização, que era o primeiro nível, o primeiro determinante daquela tabela que vocês viram conceitual. Ele mostra o quê? Que teve um número de citações bastante, que influencia bastante a adoção, porém de uma forma negativa. Ele prejudica a adoção. E isso daqui mostra porque no nosso título a gente tem lá a disrupção do RPA, que na literatura diz que ele é suave, fácil de implementar, rápido de codificar, só que isso mostra a falha que está tendo de você sair de uma piloto e ir para uma escala, na sua operação, que você falha muito. Então, por quê? Porque você tem uma disrupção do ambiente importante, né? O nível de reorganização, para quem não viu lá, não deu tempo de vocês lerem, mas ele é o quanto a adoção da tecnologia modifica o ambiente onde ela está sendo inserida, né? E aqui, então, na experiência das pessoas que a gente entrevistou, ela tem um impacto importante. Ela não é um impacto assim, por exemplo, numa entrada de uma IA. Uma IA, por exemplo, um LLM, uma inteligência artificial generativa, alguma coisa do gênero. Mas ela tem um impacto importante porque você tem que mexer muito em infraestrutura. Num segundo nível, você tem também o determinante vantagem relativa, que ele também teve um contraponto com a literatura, né? Porque a literatura traz que existe uma vantagem muito grande do RPA em relação às ferramentas que existem hoje, as ferramentas incumbentes, que eles estão substituindo. E, na verdade, dos 4 casos que nós tivemos, dos 5 casos que nós tivemos, 4 2 utilizam VBA e 2 utilizavam Selenium. Bom, o VBA, junto com o Excel, é praticamente dado, não tem custo algum. E o Selenium é uma ferramenta de código aberto, qualquer um pode baixar na internet e usar. É muito simples e já muito difundida no meio da tecnologia da informação. Não tem custo praticamente algum de você catar isso daí, usar e fazer uma automação. O RPA tem sim um custo. E além do custo, como o nível de reorganização já mostrou, ele também tem uma modificação importante na infraestrutura. Isso também causa mais um grau de desorganização na organização. E nós tivemos 2 determinantes que foram novos, que a literatura não trazia. O primeiro dele é a governança corporativa. Bom, a governança não precisamos nem explicar muito, né? Porque quando você implementa a governança, principalmente numa área de TI, você melhora práticas, regras e processos, e aí você consegue equilibrar bem os interesses da empresa como um todo, a implementação fica muito mais simples, né? E o outro determinante também novo, que não estava na literatura e que também vem em confronto com a literatura, ele não estava reportado na literatura de RPA, e ele vem de contraponto também, que o quê? Que eles dizem que você não precisa. A literatura mostra que você não precisa de um conhecimento muito grande em codificação, em programação. E, na verdade, você precisa, sim, você pode programar um RPA, mas para você sair do piloto e ir para um nível escalável, que é para colocar 30, 40 robôs operando ao mesmo tempo, você tem que ter gente experimentada e a pessoa que vai fazer a programação do robô, ele tem que ser um cara que entende bastante. Tem que ser um profissional já integrado nesse meio. Por quê? Porque ele vai ter que fazer aquela ferramenta funcionar em nível de produção, né? E as gerenciais nada mais é do que uma somatória de todas essas, né? Que é o quê? É basicamente o framework inteiro que nós criamos lá com 7 determinantes. Ele vai servir como um mapa mostrando o risco e o que você vai enfrentar com cada um dos determinantes para as organizações, e também os outros 2 determinantes novos que nós criamos
uma definição para eles, né? E incluímos esses determinantes dentro do framework, que é esse framework que vocês podem ver aqui, né? Os dois novos, o framework ele é dividido mais ou menos dessa forma. As que estão pintadas em azul são as que atuam positivamente, né, influenciando positivamente a adoção da ferramenta. O nível de reorganização é a única que está em amarelo aqui, que ele atua negativamente, né, na organização. E os dois últimos, que são os verdes, são os dois novos que nós encontramos no nosso trabalho, né, e adicionamos aqui no framework. E aqui essa é a nossa literatura, né? Ou as referências que a gente usou. Eu coloquei só um pequeno pedaço aqui, eu tenho mais de 80 referências no meu trabalho, né? Então, aqui, como o próprio Robson falou, a gente tem que reduzir muito o artigo quando ele entra no Congresso, né? O meu tinha 39 páginas, teve que diminuir para menos da metade. Mas, enfim, espero que tenha dado para explicar para vocês o que a gente quis passar aqui. Obrigado, viu? Deixa eu tirar o Obrigado, chat. Oswaldo, pela sua apresentação. Esclareceu alguns pontos. Já conheci o seu trabalho, tive a oportunidade de ver você apresentando ele em outros momentos na nossa lendária disciplina de discussão de artigos dos orientandos que o professor organizou. Mas eu tenho alguns pontos a destacar aqui. Bom, no geral, o artigo ele vem muito bem estruturado, você explica bem o que você está fazendo, não deixa dúvidas, né, do conhecimento sobre o tema. Mas eu vou partir para um ponto mais crítico aqui, que é quando você chega na parte ali, deixa eu ver, a partir da metodologia, né? Você apresenta o framework, tá, ok. A partir da metodologia, o problema é que você começa a gastar, do meu ponto de vista, muitas folhas falando coisas que você talvez poderia resumir com uma tabela. Por exemplo, essa apresentação dos casos, inclusive algumas tabelas você traz na sua apresentação, mas não trouxe para o artigo, que eu acho que condensaria muito mais o conteúdo, simplificaria o entendimento e daria mais fluidez na leitura do artigo, né? E o mesmo vale também para o resultado, análise dos resultados e discussão que você propôs aqui, né? E aí, no meu ponto de vista, talvez seria interessante você trazer um pouco mais de aprofundamento em cada um desses pontos aqui, né? Você fala, por exemplo, aí, e eu até gostaria de abrir essa discussão aqui, desse nível de reorganização, né, que você tem influência negativa. Bom, qualquer tecnologia que a gente for pensar em termos de que vai mexer na estrutura, ela vai ter essa influência negativa, mas a gente tem que tentar identificar ou propor, né, que seja no trabalho você propor aí nas suas contribuições gerenciais, como superar essa questão da influência negativa, porque eu não vejo, no seu caso, não vou falar de outras tecnologias, isso não acontecer, né? Então, eu não vi muito isso. É um ponto que eu peguei aqui, já trazendo também junto com a sua apresentação. Aí eu até fica a pergunta, foi observado em algum caso, que foi feito alguma, não sei, alguma medida para tentar superar essa influência negativa dessa necessidade de reorganização, ou você não observou isso nos casos? Matheus, ele na verdade não, ele tem, é muito comum isso ter, e eu concordo com você. Talvez não tenha ficado claro o trabalho, a função, o objetivo do trabalho era trazer os determinantes e mostrar os determinantes para as empresas. Não quer dizer que eu estou falando que não vai acontecer, obviamente, isso tem que acontecer. O ponto é Uhum, que, e é o que a gente ressaltou no nosso artigo, é o contraponto com a literatura. É exatamente o ponto que você está pegando. Pode não ter ficado muito claro, mas a literatura diz que você não vai ter, implementando o RPA, o seu nível de desorganização ou de reorganização é muito pequeno. E eu estou mostrando com o artigo, e talvez isso é que não tenha ficado claro, que ele existe, ele é negativo, e é normal você ter isso, porque você tem que trocar, uhum, você tem que vir com uma infraestrutura diferente, você tem que comprar novos servidores, você tem que criar, por exemplo, senhas para todos. Se você tiver 100 robôs, você vai ter que criar 100 senhas novas para cada um dos robôs, porque senão o orquestrador não consegue identificar qual robô, quem é quem fazendo o quê.
E ele vai atrás, ele te dá um log disso, então é importante. Então, tudo isso é uma modificação que você faz na infraestrutura que Hum. não está reportado na literatura e que existe, eu mostro lá, exatamente esse é o ponto. E talvez não tenha ficado claro isso, mas eu não coloquei o determinante lá como influência negativa, como influenciando negativamente, porque ele prejudica a implementação do RPA. Muito pelo contrário, né? É para dar um caminho e mostrar, olha, você tem que ficar atento porque existe uma reorganização na sua infraestrutura que deve ser feita que a Uhum. literatura não mostra. Então, uma empresa que pega uma literatura de RPA para ler, ele vai ler aquilo e vai falar assim, pô, vai passar igual manteiga. Não vai passar igual manteiga, né? E talvez Então, isso seja uma explicação do porquê que você tem um nível de rejeição ou de implementação que o artigo até fala, né? Que até 4%, o máximo, o grande 76% das empresas que implementaram RPA com sucesso, implementaram só 4 robôs. O professor sabe muito bem que um banco, quando implementa RPA nas atividades dele, coloca 1.000, sei lá, 500 RPAs rodando ao mesmo tempo. Você entendeu? É assim então, que ele funciona. Né? talvez tenha faltado um pouco mais ali de você talvez organizar isso melhor, porque realmente dá um entendimento que é o seguinte, bom, que ela impacta negativamente, né? Que há uma grande reorganização que impacta negativamente, mas ficou meio vago. Tá, e aí, como é que Ficou isso, meio vago, ficou. como é que isso Não, foi observado na literatura? Não só para esse ponto, tá? Eu peguei ele porque a gente não tem tanto tempo de discussão, mas para os outros pontos também. Até porque eu acho que durante o seu trabalho, você faz a menção a diversos apêndices, a diversas figuras, tabelas, era isso acho que que eu ia, era isso que falas eu ia, era isso que eu ia que eu não falar. consigo, eu não Você não identifiquei. achou, porque eles não estão lá, eu não É, consegui colocar. Eu não consegui colocar porque não tinha espaço para pôr. Meu artigo tem 39 páginas e acabou. Por falar nisso, eu achava que ia ser até uma surpresa o artigo ser aceito, porque ele acabou ficando muita coisa de fora, que, por exemplo, essas tabelas. Eu tenho 19 tabelas, eu não consegui colocar praticamente nenhuma. pois é, mas algumas tabelas que você apresentou no seu trabalho, na sua apresentação, Já já seriam seriam mais suficiente fáceis, para né? compreensão, já seriam mais fáceis, é isso que eu estou te É. falando, entendeu? E Para só Sim, fazendo você. um contraponto também, o Matheus e Oswaldo, bom, tem que até que repensar se tem 39 páginas, em que lugar que você vai pôr esse artigo, né? Se a ideia é é, publicar, né? Mas deixa eu falar uma coisa, talvez fundamental nesse trabalho teu, Oswaldo. Veja, você mostrou na apresentação a qualificação da amostra, mas das empresas. Eu acho que você tem, nesse caso, como você usou cinco estudos de caso, é muito mais importante qualificar quem está respondendo do que a empresa só, tá? Sabe por quê? Vou te dar dois exemplos. Quando você fala que governança é positiva, é na visão de que especialista que falou isso? Porque eu tenho amigos meus da área de TI que eles detestam governança. Eles falam que, inclusive, atrapalha em tudo. Você entende? Então, se você. entendi. Mas aí, você qualificando a tua amostra, beleza, porque você está falando, olha, quem falou que é positivo foi o diretor, estou chutando aqui, vai, o diretor de tecnologia, ou o Sim, diretor de sim. operações, né? Porque às vezes o negativo e o positivo depende de quem, que posição está falando. Uhum. Talvez fosse o caso de você nem citar positivo e negativo no artigo, e sim que existe aquele problema. Ó, outra coisa, a recombinação que você falou que é negativa, se a gente for estudar o Hagardon, você lembra do Hagardon? O famoso estudo dele lá, o Knowledge Brokering, é o artigo mais importante que tem na área. Ele fala que a recombinação é positiva, que através da recombinação você aprende outras coisas. As empresas, elas aprendem e produzem novas coisas na bagunça, no caos, né? Então, só tomar cuidado do apontar o negativo e positivo aí, né? Vai depender de quem, né? A Exatamente. influência, então, Muito a bom esse ponto do influência Rock. negativa ou positiva foi uma forma de qualificar para você entender. Mas eu expliquei no nível de reorganização que eu coloquei ela como negativa porque ela gera uma disrupção dentro da empresa. Mas Ela isso não é mexe com o positivo, né? ambiente Então, é isso que organizacional. é discutível, entendeu?
pode ser positivo para uma empresa que trabalha muito naquela linha tênue do caos. Tem empresa que trabalha no caos. Ela quer chegar nesse ponto de ruptura o tempo inteiro. Entendeu? O Robson, eu tenho 30 anos de indústria. Indústria é muito. Eu Eu também. trabalhei em 6 empresas, E, eu duvido, elas fogem indústria do é mais. caos. A Exato, empresa indústria, gosta né? de governança, quem não gosta é quem está Isso. aplicando. Exato. A empresa como um todo, o funcionário, as áreas, enfim, tudo mais, eles não gostam muito da governança, mas a governança é necessária para manter o caos fora da empresa. A empresa não Sim, quer o caos. Caos significa problemas, né? E a governança vem para tirar o caos e ela tomar o lugar, né? Que são regras práticas bem definidas e que devem ser seguidas. Se você não quer, pega a porta da rua, serventia da casa e vai. sim. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, governança, que o artigo está dizendo nessa linha, é basicamente isso. É que você tem que ter alguma coisa, um padrão de organização mínimo para você seguir, porque senão você vai ter um caos, né? Você vai ter um caos que você mesmo falou. E as empresas fogem disso, né? Professor É, Paulo eu aí acho que que está o com ponto a. aqui, só para dar uma ajudada nesse. Só não, para dar uma ajudada nessa discussão, precisa tratar. Quando você fala de fatores, existem fatores que facilitam e fatores que atrapalham. Tem barreiras e facilitadores. Sim, Então, necessidade de reorganização é uma barreira, porque você tem que mexer com os cargos e os processos, de tal sorte que você consiga encaixar a tecnologia. Isso atrapalha. Você tem que fazer, evidentemente, tem que superar a barreira, mas a barreira está lá. E, ao contrário, há fatores que ajudam. Então, se você tem um sistema de governança, ele facilita a implantação da nova tecnologia. Então, talvez aqui precisaria de um ajuste de tecnologia, viu, Oswaldo? sim, Que concordo. talvez de terminologia, talvez em vez de fatores negativos ou positivos, usar uma terminologia mais clássica, né? Barreiras e facilitadores, que já é mais. Talvez não, com certeza. Eu acho que é uma boa Isso as solução. pessoas não ficariam com esse tipo de dúvida que a gente Sim, que a gente está sim, mas acostumado. professor, só para deixar claro para o Matheus, para o Robson e para a audiência. Infelizmente, eu não consegui colocar. Está muito longo, sim, Robson, o artigo. Concordo integralmente com você. E ele precisa, mas reduzir ele para metade é muita coisa. E tem sim revistas que aceitam até uma quantidade. Por exemplo, você tem revistas que têm número livre de palavras que você pode pôr. São poucas, mas existem. Mas assim, tem que ser feito um trabalho que não deu tempo, infelizmente, eu peço desculpa a todos, a audiência, que não deu tempo de fazer para poder submeter. Assim, para minha sorte, acabou sendo trabalho aceito, porque foi um trabalho que tinha um apelo interessante, que é um apelo de IA, enfim, é um assunto bastante importante para discutir, mas assim, a gente consegue melhorar muito esse artigo do que foi publicado com as Não, e o 16. assunto é excelente, Oswaldo. Mas Aqui o ninguém tá. pessoal Não acha. é crítica positiva, só para ir Não, A ajustando. não, questão aqui, nós temos dois trabalhos ainda para ver, tá? Vamos lá. sim, Eu acho que desculpe talvez aí. fosse, Obrigado, fosse Robson, bom a obrigado. gente Então, só reduzir para a fechar. polêmica e seguir adiante. É, então, só para fechar, faltou aí talvez essa melhor organização aí dos resultados. Aí agora levantou essa questão da terminologia, do que foi novidade, do que se repete mesmo, junto com a literatura ali, talvez o que foi feito para superar alguns desafios com base nas próprias entrevistas dentro da adoção, é sempre algo legal, porque é o que permite realmente o cara ver, ó, não, os caras tiveram essa questão da dificuldade lá, da reorganização, mas como eu posso fazer para reduzir isso? Enfim. É, vamos partir para o próximo, e senão a gente vai aqui até tarde discutindo esses artigos aí. O próximo aqui seria representado aí pela Roberta, correto? Olá, boa tarde. Vocês me escutam? Sim, Roberta, pode Perfeitamente. continuar. Uhum. Sim, Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Vocês conseguem ver a tela? sim. Sim, Perfeito. Sim,
Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberta. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Pernambuco, Propad UFPE. E representando o artigo estamos eu, Roberta e professora Tassiana aqui nessa sessão. Pela manhã, né, eu já dividi o trabalho com alguns colegas na sessão Sapiens e vou ter o prazer de conversar com vocês novamente. O artigo ele tem por título IA para predição de refúgio, a avaliação de modelos na indústria de papel reciclado, contando um pouquinho sobre a história do artigo. Eu trabalho, né, num lugar que tem um arranjo produtivo local com bastante indústrias e a gente notou esse problema. Ele era pouco trabalhado pela literatura. Atrelando isso, deixa eu conseguir passar aqui que a minha internet está um pouquinho ruim. Atrelado a isso, o Brasil ele é um dos maiores exportadores de celulose, né? Ocupando aí a segunda posição em produção mundial, também com dados representativos especificamente para o mercado de papel reciclado. E falando de papel reciclado, existem duas variáveis que são críticas no processo produtivo, que é a gramatura e a umidade. E geralmente cerca aí de 1,7% afeta o custo total dessa qualidade. Então, gramatura e umidade como variáveis importantes no processo produtivo do papel reciclado. O uso da IA, né, como um modelo preditivo nesse segmento industrial, ele ainda é incipiente, nós achamos poucos estudos que trabalhassem especificamente o processo produtivo de papel reciclado, e nos que nós achamos também trabalhavam as variáveis de gramatura e umidade. Então, a IA sendo utilizada nesse artigo como uma necessidade de apoiar essas decisões industriais. O objetivo do estudo, portanto, foi avaliar 3 algoritmos de classificação, certo? Algoritmos supervisionados. Por que classificação? Porque o resultado que a gente queria no final era saber se tinha uma probabilidade das bobinas de papéis reciclados serem refugadas ou não. Então, nós nos apoiamos em 3 algoritmos para fazer a classificação de conformes ou refugadas, priorizando essa probabilidade da classe minoritária, que nesse caso é o refúgio, apoiando então a tomada de decisão industrial. Nosso construto teórico ele foi apoiado em alguns pontos, sendo ele a indústria 4.0, que tem uma necessidade de decisões em tempo real, questão de otimização da lógica produtiva, interligação entre os setores, seja operações, qualidade, manutenção, e utilizamos as técnicas de ML, Machine Learning, para dar o suporte, né, ferramental na análise desse grande volume de dados, para poder fazer essa predição das variáveis de gramatura e umidade. Os 3 algoritmos que nós utilizamos, eles foram modelos supervisionados, como eu falei para vocês, treinados e rotulados para fazer esse mapeamento, sendo aplicados na predição das falhas, analisando grandes volumes e também essa questão da capacidade de generalização. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, foram muitos dados, então esses algoritmos eles se comportaram de forma interessante, justamente nessa questão da capacidade de generalização. Os algoritmos que nós usamos foram o G-Boosting, certo? Que combinam os modelos fracos com essa questão da alta precisão. As Random Forests, que são as árvores independentes. As Random Forests, elas têm pouca sensibilidade, mas elas funcionam como um esquema de votação, onde a maioria ganha. O G-Boosting vai acumulando e corrigindo os erros ao passar do tempo. E nós também usamos o MLP, que são as redes neurais multicamadas, que a partir dos padrões não lineares, eles vão aprendendo. O MLP eu chamo a atenção porque, mais tarde vocês vão ver, ele foi o que melhor se destacou nesse estudo, mas ele requer ajustes, né? E ajustes esses que às vezes demoram um pouco mais de tempo no processo de otimização. Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa ela foi quantitativa, aplicada e descritivo-comparativa entre os 3 algoritmos. Foi realizado um estudo de caso único nessa planta industrial aqui em Pernambuco. É uma empresa do segmento, a empresa líder no Brasil.
em produção de papel reciclado, e nós utilizamos uma base de 6.613 lotes durante 11 meses. Vale ressaltar que essa base de 6.613 lotes, eles são divididos, cada lote, pelo menos em 3 bobinas, e cada bobina ela é medida em 4 pontos durante o processo produtivo, nas 2 extremidades e no meio, que vai medir justamente na questão da gestão da qualidade as variáveis de gramatura e umidade. Nós fizemos o tratamento dos dados, descartamos aquelas medições que estavam incompletas ou que estava fora do período corriqueiro, para que a gente pudesse pegar a mesma amostra, no mesmo espaço de tempo e amostras confiáveis. Utilizamos a questão das estatísticas descritivas e a matriz de correlação de Pearson, identificando essas variáveis, né, a relação entre as variáveis de gramatura e umidade, por meio dos testes de RCT e Mullen, que são os testes rodados na empresa. Falando um pouquinho do processo de papel reciclado, é um processo produtivo custoso, que utiliza bastante água, então também tem questão dos impactos da sustentabilidade, mas basicamente como funciona? A empresa ela tem algumas parcerias, sejam com outras empresas ou seja também com cooperativas, e no início há uma triagem e a classificação das aparas. Então, o processo produtivo, de fato, do papel reciclado começa nessa questão na central de aparas, onde há uma triagem do que pode ser reciclado ou não, e também na separação do tipo de fibra. Uma vez que essas aparas, esses resíduos, eles são separados, há um preparo da massa. Esse preparo da massa acontece num bumper. Vamos supor que um bumper ele é um liquidificador gigante, onde a massa ela é refugada e abaixo ficam as impurezas. Então, nesse processo de preparação e refinação de massa, há um momento de remoção de impurezas, hidratação e fibrilação, para que posteriormente sejam formadas as folhas de papel reciclado, elas sejam prensadas, secadas e haja também a aplicação dos aditivos, que a gente chama de amido, que vai terminar de dar a espessura correta para o cliente e também para chegar nos níveis adequados de resistência. Então, nesse processo, existem vários subprocessos importantes e o monitoramento da gramatura e, sobretudo, da umidade é importante ser monitorado. Nas figuras 1 e 2 são apresentadas as 2 máquinas que são realizados os testes de qualidade de RCT e de Mullen. O teste de RCT ele vai medir a compressão anular, ou seja, a resistência desse papel de ser amassada ou não. E no teste de Mullen, se esse papel ele é robusto o suficiente na questão da resistência à pressão. Muitos desses papéis reciclados eles são utilizados na produção de embalagem em produtos como, por exemplo, de cimento, e é importante que o papel ele tenha uma resistência, até por estar embalando produtos pesados. Comparando o desempenho geral desses modelos, nós também trabalhamos com 3 métricas: a acurácia, a precisão e a revocação. A acurácia ela buscou medir quantas vezes esse modelo acertou essa questão da classe minoritária, que são os refugos. Nós também trabalhamos com a métrica de precisão, o quanto que o modelo ele foi certeiro em acertar, em prever, aliás, o que é refugo, e a revocação, que é a capacidade de encontrar todos os refugos nas bobinas. Como vocês podem ver, a acurácia foi superior a 97% em todos, então nós buscamos também ver o equilíbrio da precisão e da revocação, levando em consideração que o objetivo do estudo foi prever essa classe minoritária, ou seja, o refúgio. Fizemos também uma matriz de confusão para analisar qual foi o desempenho desses modelos, e aí nós trabalhamos com a questão dos modelos aqui, que são os verdadeiros positivos, os TPs, que são os acertos. Realmente a bobina era refugada e o modelo acertou. Nós tínhamos os falsos positivos, era refugo, mas o modelo disse que estava conforme. Nós tínhamos os falsos negativos, que era conforme, mas o modelo disse que era refugo. E nós tivemos os verdadeiros negativos, que era refugo, e realmente o modelo acertou que era refugo.
Dentre os três algoritmos utilizados, é importante chamar a atenção para o MLP. Ele foi o melhor modelo, praticamente ele não deixou passar refugo, né? Eles tiveram, descartou 30 bobinas boas, deixou passar apenas um refugo e acertou 1.290 bobinas. Então, ele teve um equilíbrio maior do que os outros algoritmos. Vale destacar novamente que o MLP é um algoritmo que ele vai aprendendo ao longo do tempo. Então, é um algoritmo que requer uma supervisão e um investimento por parte da planta maior. Com relação às considerações finais, às implicações do estudo, o G-Boosting, o Randall Forest e o MLP, como eu falei para vocês, atingiram a acurácia superior a 97%, então eles tiveram um índice de acerto relevante. E o MLP foi o que melhor teve o equilíbrio da precisão e da revocação, que era o que a gente queria prever no que tange aos refugos. A gramatura média, que foi uma das variáveis que a gente levou em consideração nos testes e nos cálculos, foram os fatores mais relevantes e a variável especificamente da umidade foi o que mais influenciou o teste de Mullin. Com relação à utilização dos dados existentes, a gente teve algumas dificuldades por ser um grande número de dados para esse tratamento e análise, mas como uma proposta futura, a gente coloca também que a metodologia ela pode ser replicada em outras plantas e a gente pode integrar outras questões, como, por exemplo, o SVM e o SMOT, para favorecer o aprendizado contínuo e, assim, também favorecer na questão da indústria 4.0. Algumas das referências que foram utilizadas no artigo, e obrigada. Muito obrigado, Roberta, pela apresentação. Gostaria de iniciar aqui falando que o trabalho é um trabalho muito bom, muito bem estruturado. Ali está conversando muito bem a teoria, o método e os resultados também estão todos bem alinhados e respondem à pergunta de pesquisa. Isso é um alinhamento bom entre o título e a pergunta de pesquisa. Isso é bom no trabalho. Agora, para fim mesmo de talvez somar mais ao que você já fez aí, e acho que baseado nas discussões que nós tivemos hoje aqui na nossa sessão, você chama a atenção sobre essa questão do apoio para a tomada de decisão gerencial. E nesse ponto, você trabalha justamente o que foi discutido até agora, que é a questão da adoção, tá? E seria interessante você colocar no seu trabalho, provavelmente você deve ter esses dados já, e aí é mais uma questão de você adicionar eles aqui para uma publicação futura. Qual a diferença, talvez, do melhor algoritmo que você identificou aqui para a forma como é feito hoje, né? Talvez você pegaria o que os colegas discutiram aqui dos diversos modelos, a parte talvez tecnológica e humana, para discutir, trazer um pouco no seu artigo e tentar trazer as questões de vantagem relacionada à economia que você vai estar utilizando aqui, frente à tecnologia que é utilizada hoje, ou ao método que é utilizado hoje, economia de tempo, enfim, eu acho que essas questões mais no nível teórico aí da adoção iriam contribuir para o seu trabalho a fim de dar mais robustez para o seu objetivo aqui, que é trazer esse suporte, como você disse na sua apresentação, e está escrito em alguns momentos no texto aqui, a essa tomada de decisão gerencial de qual algoritmo utilizar, ou se utilizar o algoritmo, ou manter do jeito que está, e a suprir essa necessidade, né, do tomador de decisão de ter os números para comparação, tá? E basicamente é isso, mas é um artigo muito bom, muito bem estruturado, muito bem escrito, tem as tabelas que resumem bem o conteúdo, se soube utilizar muito bem, tá? As tabelas. E isso é importante até mesmo para você resumir, dar mais fluidez ao seu artigo e no geral, essas são as minhas contribuições, tá? Se você conseguisse trazer um pouco mais do que foi discutido hoje aqui, hoje foi é interessante colocar esse artigo aqui junto com a questão da adoção tecnológica, porque talvez te permita algumas ideias para melhorar o seu artigo. Mas basicamente é isso. Vocês abrir aí para os colegas, se tem algum comentário a ser feito, ou vocês aí. Então,
Esse artigo já foi discutido de manhã no Sapiens, né? Então, vários de nós tivemos oportunidade de contribuição lá. Não é o caso de repetir aqui, então. Maravilha. Nós podemos partir para o último artigo, que é o artigo que vai ser apresentado pelo Felipe. É isso. Boa tarde. Boa tarde. Deixa. Sempre uma emoção. Os colegas da manhã já testemunharam essa minha expectativa aqui de conseguir compartilhar lá o share window. Vamos ver se a gente vai conseguir. Não. Oi? Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Não? Parece que talvez eu não consiga colocar em tela cheia. Tá aparecendo ele no formato pequeno, não é isso? Isso. E eu coloco ele no formato grande, ele some. É isso que acontece às vezes. Talvez, o Felipe, você tem que colocar ele em tela cheia e depois compartilhar. Eu não sei se você está com uma ou duas telas. Agora eu tô com um. De manhã, com duas me salvou aqui a pele. Agora com uma ele sempre dá essa. Deixa eu ver aqui como é que se eu compartilhar eu perco vocês. Share. Deixa eu colocar a tela inteira e ver o que acontece. Share window. Esse não vai. Share screen. Agora eu acho que vai. Uma gambiarra aqui. Foi? Vocês Agora estão foi. ouvindo? Agora foi. Maravilha, que bom. Que bom. Deixa eu só. Bom, vamos lá então. Não vejo vocês, tá? Então, se tiver chat, alguma coisa, levantada de mão, por favor, me interrompam pelo áudio, porque eu fiz um jeito que não era o ideal, mas funciona aqui. Vamos lá então. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Parte dos colegas já tive a oportunidade de apresentar esse trabalho pela manhã na sessão do Sapiens. Acho que o professor Holger também está por aí. Estive na sessão do Ipsera na semana passada e, enfim, como orientador do professor Nuno, represento hoje também ele aqui nesse trabalho. Eu sou mestrando em administração do PPGA, da FEA USP, né? E meu orientador é o professor Nuno, também coautor desse artigo. Ele, enfim, está se recuperando aí de uma tosse, enfim, uma gripe mais um pouco mais chata e estou representando aqui nosso trabalho. Basicamente aqui o convite que eu faço é a gente pensar um pouco numa jornada que para muitos de nós pode ser invisível, que é quando que a gente está muito acostumado, pode ser até trivial, que é a história da compra online, né? Então, a jornada que um produto faz, a partir do momento que a gente compra ali no celular ou no computador, até chegar na nossa casa, é uma jornada bastante complexa, cheia de desafios, e que é uma fatiazinha pequena da cadeia de valor do supply chain, mas ainda assim representa mais da metade dos custos logísticos e uma complexidade cada vez mais difícil de ser resolvida sob diferentes óticas, governamental, por meio de regulamentações, etc. E aqui a ideia é de fazer uma abordagem com a ótica das tecnologias emergentes, novas tecnologias, e aí a minha missão aqui, um dos meus desafios durante o mestrado é tentar conectar a teoria e a prática. Então, esse é um grande resumo do que se trata esse papo de hoje. Bom, então, o problema de pesquisa, falando um pouco sobre a literatura de last mile, que é justamente essa última etapa, essa última jornada dos produtos, ela é bastante ainda fragmentada, bastante quantitativa e ainda muito pouco teorizada, e ainda também uma falta de dados muito grande e pouco, ainda menos contexto no nosso caso de economias ou países
emergentes, né? Então, como objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, é analisar como as percepções desses agentes, de fato, atuam no last mile, as percepções, as prioridades desses executivos, as barreiras vão se comportar nessa adoção de tecnologias emergentes no last mile, nesse contexto de mercados em desenvolvimento, né? E como isso vai se alinhar ou divergir das perspectivas acadêmicas. Então, é um convite para a gente fazer uma leitura um pouco mais prática, né, do que tem acontecido. Então, algumas lacunas aqui, grande parte da literatura vai vir desde 2019, ainda que se referencie em meados de 2002, então um campo bastante, pode ser considerado em maturação, e ainda os modelos são muito mais analíticos no foco operacional de roteirização, o pessoal da computação, da matemática atua muito nesse campo, mas ainda na perspectiva de estratégia e de organizacional, que é onde a minha linha de pesquisa, né, de estratégia ainda pouco aplicada. Então, e também a falta de lentes teóricas mais robustas para analisar esse grande fenômeno que é bastante complexo. Então, como contribuição esperada seria conectar a teoria das capacidades dinâmicas, né, a visão das capacidades dinâmicas, a prática desses gestores do setor e tentar avançar um pouco essa discussão sobre transformação digital e adoção de novas tecnologias no last mile. Bom, basicamente, claro, vamos usar as 3 etapas das capacidades dinâmicas. Aqui não vou me detalhar tanto na base teórica. E aí tentar entender como que essas empresas vão desenvolver essas capacidades para adotar inteligência artificial, internet das coisas, automação e outras novas tecnologias, até drones a gente tentou citar lá, entender se fazia sentido, enfrentando esse contexto mais restritivo em termos estruturais e culturais. Então, foi feita uma abordagem qualitativa, exploratória, seria mais adequada para esse campo ainda em maturação, com entrevistas semi-estruturadas e uma amostragem que vai... Aqui eu trouxe aí uma tabela, né, do próprio artigo. São 7 entrevistados, mais de 10 anos, no mínimo, são 10 anos de experiência no setor, e aí vão desde empresas de tecnologia para last mile, varejistas online, transportador, marketplaces, que tem um contexto um pouquinho diferente do varejista online, e pessoas de cargos de média e alta gestão, vamos de gerente de e-commerce até CEO e fundador de empresa. Então, esse é o público que foi entrevistado. E aí, dessa grande entrevista, dessa grande análise dos dados, saem 4 eixos principais. O primeiro deles é de adoção tecnológica. E essa adoção tecnológica ela é muito incremental e seletiva, muito pragmática, pensando muito no ganho de eficiência. E na ótica, também outro colega, em outro contexto, apresentou sobre isso também, né? Então, há uma dificuldade de integração entre sistemas de informação, isso também acontece aqui. Então, aí uma aspas que eu abro de um entrevistado, não adianta pensar à frente, esse negócio de hoje não é estruturado. Então, uma visão bastante pragmática. Então, depois da adoção tecnológica, o segundo eixo observado é de mensuração de impacto dessas novas tecnologias no last mile. Então, os indicadores são muito focados em operação, então, tempo de execução de tarefas, produtividade por colaborador, e aí, por consequência, óbvio, isso tem uma ausência de métricas um pouco mais estratégicas e de longo prazo. E ainda se é citado o impacto indireto na experiência do cliente, que a literatura trata isso de uma outra forma, como o impacto direto. Então, o terceiro eixo de uso e análise de dados, é um espectro bastante interessante que vai desde a digitalização de planilhas, então o uso de planilhas como Excel e software de processamento de planilhas, até alguns respondentes falando sobre IA generativa e uso de agentes de inteligência artificial. Então, bastante plural, ainda assim, muito citando o desafio de estruturação de bases de dados, que a gente sabe que é um problema da transformação digital. E o último e quarto pilar são as tendências e direções futuras. Todos vão apontar muito para a automação e uso de inteligência artificial nessa orquestração logística do last mile, da última milha, avanços em rastreabilidade e visibilidade das encomendas dos pacotes do início ao fim, e ainda
muito mais uma curiosidade, um interesse sobre ESG e sustentabilidade do que, de fato, algo muito concreto. E aí citam-se limitações de custo e infraestrutura, né? E as aspas que eu também trago. Veículos elétricos ainda são mais marketing do que realidade, uma aspas interessante de um dos respondentes. E aí também alguns outros temas que são trazidos, como a necessidade, os executivos sentem que falta benchmark local, né? Então, se vê alguma coisa, às vezes, que pode ser percebida como mirabolante no mercado mais maduro e que aqui não se sabe o quanto de fato é aplicado, né? Então, um outro ponto interessante que foi apontado. Com isso, a gente fecha os 4 eixos principais, e aqui é uma tabela síntese desses 4 eixos, confrontando o que seriam as expectativas teóricas, como foi colocado aqui, das capacidades dinâmicas, versus o que foi encontrado de maneira empírica, que eu já mais ou menos resumi para vocês aqui nos últimos slides. Por fim, conclusões, então, a adoção de tecnologias emergentes em mercados também em desenvolvimento ainda é bastante incremental, moldada por fatores operacionais, financeiros e culturais. Essa digitalização é muito vista como uma busca de uma eficiência, mas ainda num nível muito tático, muito operacional, sem uma verdadeira integração estratégica, com um diferencial competitivo, uma busca de uma estratégia, de fato, né? E aí o ESG ainda é relevante, mas secundário nas decisões práticas. Como contribuições esperadas do nível teórico, seria, óbvio, a conexão da teoria das capacidades dinâmicas, que é uma das novidades aqui em relação ao que foi levantado de literatura até então. Entender sobre essa adoção incremental e a maturidade digital real do last mile nesses mercados emergentes. Uma contribuição gerencial, algo que os próprios gestores apontaram, que é esse benchmark mais realista do que, de fato, pode ser implementado ou foi implementado até então. E aí essas práticas, e essa busca por práticas que sejam de alto impacto e baixo investimento. Então, muito receio, muito essa busca do ROI de curto prazo, do retorno sobre investimento de curto prazo. E aí busca, obviamente, orientar líderes e a academia sobre, de fato, o que está acontecendo. E aí, óbvio, né, uma consequência um pouco mais indireta, mas uma contribuição social, óbvio que uma eficiência urbana, uma logística urbana mais eficiente reduz a poluição a emissão de gases poluentes, o trânsito e assim por diante. E aí, só para fechar, limitações e pesquisa futura, acho que quase por definição, é uma amostra concentrada em líderes, então, óbvio que poderia ser interessante expandir essa amostragem para captar outras visões, talvez um estudo comparativo em mercados emergentes e mercados maduros, e aprofundar essa visão do ESG e da sustentabilidade, que a gente sabe que é um assunto em alta, não só nesse setor, mas também em outros journals tem buscado bastante esse tipo de abordagem. Para hoje é isso. Não sei se os senhores me veem ainda. Aqui. Acho que eu não compartilho mais, né? Por favor, me Isso, digam que eu fiz. perfeito. Pronto. Agora tá certo. Tô de... Felipe, muito obrigado aí pela sua apresentação. Você traz um trabalho aí, um tema bem interessante, bem atual, nessa lógica da perspectiva da logística e principalmente na época Covid e pós-Covid, acho que ganhou bastante força. Nosso tempo é curto, por já ter participado de alguns anos na organização do seminário. Eu sei que a galera cobra muito o término da sessão no horário, mas eu vou fazer algumas observações aqui, provavelmente não todas, referente ao seu trabalho, sempre, como em todos os outros colégios, com o objetivo de contribuir aí para o desenvolvimento da pesquisa. Na introdução, você fala sobre transformação digital, e aqui é um pouco mais chatice, você classifica ela como ferramenta. Toma um pouco de cuidado, né? Que a transformação digital ela não é uma ferramenta, né? É mais um conceito que aplica uma série de ferramentas. Então, toma um pouco de cuidado ao longo do trabalho, como você utiliza esse termo transformação digital, seguido de, isso é uma ferramenta. Toma um pouco faz essa revisão sempre desse termo aí, tá? Seguindo a leitura, e é onde eu vou focar minha discussão aqui, é na pergunta de pesquisa, tá? Se a gente pegar o título do seu trabalho,
Você fala Emerging Technologies in Last Mile Logistics, Bridging Theory and Practicing Developing Economies. Aí na pergunta de pesquisa você já traz uma outra questão. Você já traz, não está muito bem alinhado. Você traz questão de percepção, prioridades e barreiras, né? Os mercados emergentes. E talvez seria interessante você trabalhar nessa pergunta de pesquisa para alinhar melhor ela. E, bom, você vai trabalhar com questão de percepção, prioridades e barreiras, ou você vai trabalhar dentro dessa lógica de que está na teoria e prática. Eu confesso que quando eu li o seu título, eu achei que você ia fazer algo similar ao que o Robson fez. Aí, no decorrer da leitura, eu falei, não, não é isso que ele está exatamente querendo fazer, tá? E toma cuidado também com o erro que eu também já cometi, que é o Emerging Markets aqui. Você falou dele na sua pergunta, ele também está no seu título, apesar de estar como Developing Economies, e né, analisa também um pouco da diferença entre os dois termos, tenta padronizar, mas esse tema ele não aparece mais. Esse tema ele ficou solto, né? Você não traz ele, ó, isso aqui acontece aqui porque é um mercado emergente. Lá fora não é assim, por causa disso, e disso e disso. Aqui tais condições implicam entendeu? Essa questão do contexto do mercado emergente, ele é um tema legal, mas ele tem que ter uma discussão aprofundada do porquê o mercado emergente ele realmente vai impactar na adoção da tecnologia dentro do last mile logistics aí. Então, é interessante e o porquê isso é diferente lá de fora. Sempre interessante ter isso em mente, já que você trouxe isso. Você poderia não ter trago isso no seu título, na sua pergunta de pesquisa. É uma opção. Inclusive, talvez a opção que eu faria. E colocaria lá na conclusão, olha, a gente chegou nessa conclusão aqui dentro de um mercado emergente. E aí é menos mal. Bom, os caras tiraram isso, a pesquisa foi toda pano de fundo no mercado emergente, mas nós fizemos de uma discussão aprofundada, né? Porque você gera uma expectativa para a pessoa que está lendo, e bom, em algum momento ele vai relacionar isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter esse alinhamento, que eu até comentei nos outros artigos, entre o título, pergunta de pesquisa, como o trabalho está estruturado, que você vai gerando perspectivas encadeadas e quando chega lá no final, fala, ué, mas cadê? Né? Então, talvez valha um pouco de atenção aí, alinhando essa questão da seu título, com a pergunta de pesquisa e como o trabalho está estruturado. Tá? Você também propõe ali uma revisão de literatura, mas eu também não identifiquei aqui em profundidade quais foram os artigos, quais selecionados. Você fala aqui das palavras-chave e tal, mas não tem como foram selecionados em profundidade, como eles geraram um framework. Você fala aqui em algum momento do seu artigo que não tem um framework e tal para fundamentar a pesquisa. Você fala que você vai propor, mas eu cheguei no final também não está o framework aqui. Então é interessante se trazer esse framework, o Oswaldo trouxe isso no trabalho dele, ó, a gente leu isso tudo aqui, com base nessa leitura, o Robson fez isso, a gente leu isso tudo aqui, com base nessa leitura saiu isso, e é com isso que nós vamos entrevistar a galera. É interessante você trazer essa coerência com o que você está apresentando e como isso montando, né? Construindo a sua pesquisa de uma forma lógica. Eu não, se eu tivesse um pouco mais de tempo, talvez estaria tempo de entrar nessa questão das dynamic capabilities, que é uma questão também polêmica, mas vou me ausentar. E basicamente eu acho que é isso, tá? Você estruturar melhor isso, pensar bem essa pergunta de pesquisa e o título do seu trabalho e organizar um pouco mais à luz dessa organização do título e da pergunta o resto do seu trabalho, tá? Porque o resto está legal, você está trazendo aí contribuições interessantes, mas precisa só estar um pouco mais organizado, padronizar a utilização de alguns termos, tá? E, bom, basicamente é isso. Abro aí para contribuição dos colegas, se houver. Eu teria uma. Vocês Por estão me favor. ouvindo? Sim. Olha só, eu gostaria de
estender essa ideia que o Matheus disse. Se você diz in emerging economies, então você tem que fazer um contraste em economias mais maduras e economias emergentes. Só se você tem alguma diferença entre os dois, vale a pena ressaltar que é uma coisa de emerging economies. Então, isso eu acho que é muito importante. Só porque a gente coletou os dados em um contexto especial, isso ainda não quer dizer que o contexto tem alguma influência. Eu ia mesmo dizer que, nesse caso, teria que fazer dois estudos, fazer as mesmas perguntas num outro lugar e só se tiver diferença, dizer que é em emerging economies. E pelo que você contou, eu tenho a impressão que quase nada disso é particular a emerging economies, né? Isso é um momento de tecnologia que estamos enfrentando no mundo inteiro. Então, um bom comentário é do Matheus. Eu acho que tira isso também da sua. Eu não li o artigo, mas eu recomendo tirar esse daí, porque não contribui. Perfeito. Basicamente é isso, né? Você gera uma expectativa de que vai ter uma discussão sobre isso em algum momento no texto, que ó, não, essa aqui é a diferença, é isso que nós estamos trabalhando, a gente é diferente lá de fora por isso, isso e isso, mas realmente não é, e também teria uma necessidade de você replicar esse estudo, né, dentro de uma condição muito similar no exterior para você realmente afirmar que aqui nós temos uma diferença. Obrigado pela contribuição aí. Perfeito. Obrigado, Matheus. Obrigado, professor Roger. Bom, se não tiverem mais contribuições, a pessoa que estava dando suporte à sessão teve que se retirar, mas eu acho que a gente poderia então encerrar a sessão. Podemos, professor? Matheus, aqui só lembrar que a gente já fez algumas observações. Esse Uhum. mesmo ponto do Developing Economies, Emerging Technology, já tinha sido comentado na sessão Sapiens também, eu levantei isso, enfim. E há outros ali, mas eu acho que não é o caso de repetir, porque ele já teve a oportunidade de conversar e também está em cima da hora, né? Então, Perfeito. mas parabéns aí aos que remanesceram, que fizeram seus trabalhos e apresentaram aqui hoje. Obrigado por terem vindo ao SEMEAD em nome da nossa escola, todos vocês. Maravilha, professor Paulo, também agradeço pelo convite aí. Próxima oportunidade pode me chamar presencial, preferência para eu poder matar meu trabalho aqui. E agradeço a todos também pelo envio do artigo e pela participação no SEMEAD. E é sempre bom estar aqui como participante. Agora discutindo os artigos, não mais na coordenação, que eu passei por 4 anos. É sempre bom. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Valeu. Tchau, Boa tchau. tarde a Boa todos. Boa tarde. tarde, até outras Tchau. ocasiões. Tchau, tchau.